eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 167 da prova do Enem 2019, PPL. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, essa questão aqui envolve somente umas propriedades de potenciação que nós devemos aplicar numa função exponencial para chegarmos na resposta. Então não é uma questão muito difícil, bem interessante essa questão, a gente vai conseguir fazer uma revisão bem legal da matéria, então não esquece de dar o joinha aí embaixo e fica comigo até o final. Vamos lá, ó. Em um laboratório, cientistas observaram o crescimento de uma população de bactérias submetida a uma dieta magra em fósforo, com generosas porções de arsênico. Essa primeira frase aqui não nos interessa para a resolução. Vamos continuar lendo aqui, ó. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população, após T horas de observação, poderia ser modelado pela função exponencial n de t igual a n0 vezes e elevado a k vezes t. Então já vamos começar a nossa resolução colocando essa função exponencial aqui. E dessa função a gente já sabe que o t é a quantidade de horas desde o início do experimento. E ele diz para nós aqui, ó, que o n0, que é esse cara, é o número de bactérias no instante do início da observação, ou seja, quando t vale 0. E ele fala para nós que esse n0 representa uma constante real maior do que 1, ou seja, tinha mais do que uma bactéria no nosso experimento inicialmente. E o k é uma constante real positiva. E só para ficar mais completo o nosso diagrama, eu vou colocar o significado do n de t. Vamos lá, ó. Sabe-se que após 1 hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. Como é que a gente pode escrever isso aqui usando as ferramentas matemáticas que nós temos? Galera, após 1 hora significa que o valor de t era igual a 1, né? Porque ó, o n de t representa a quantidade de bactérias após t horas. Após 1 hora é só botar t igual a 1. Então, após 1 hora, a quantidade de bactérias é o n de 1. Olha só, eu coloquei aqui no lugar do t o valor de 1 para representar a quantidade de bactérias após 1 hora. Então a gente também tem que colocar o t igual a 1 aqui desse lado, né? Então vamos terminar de substituir aqui. Então substituir t igual a 1 deu isso aqui, ó. K vezes 1 é a mesma coisa que k. Então é n0 vezes e elevado a k. E ele está dizendo para nós que esse valor, que é a quantidade de bactérias após 1 hora, é um valor triplicado em relação ao valor inicial. Então, se o valor inicial era n0, após 1 hora ele vai valer 3 vezes n0. Então, eu posso pegar esse valor que eu encontrei aqui e igualar a 3n0, porque esse valor representa a quantidade de bactérias após 1 hora e essa quantidade é o triplo do valor inicial. E olha que legal que ficou essa equação, ó. Nós temos o n0 multiplicando dos dois lados da igualdade, a gente pode cortar fora ele. E chegamos então no resultado muito importante, ó. O e elevado a k vale 3. A gente guarda esse valor e continua lendo o enunciado que a gente nem leu o comando da questão ainda. Olha só, o comando da questão diz: 5 horas após o início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial dessa cultura foi quanto? Então, às 5 horas após o início da observação, nada mais é do que substituir t por 5, porque o t representa a quantidade de horas desde o início do nosso experimento. Então, vou botar t igual a 5 aqui nessa função e vamos ver como é que fica. Ó, coloquei o t igual a 5 aqui e o t igual a 5 aqui também. Ficou desse jeito a nossa função. Agora eu tenho que tentar enxergar dentro dessa equação matemática aqui o valor que a gente já encontrou. Como é que eu consigo enfiar esse 3 aqui dentro? Eu vou olhar para esse carinha aqui e vou aplicar uma propriedade de potenciação. Olha só, lembra dessa propriedade aqui, ó, quando eu tenho um número, por exemplo, 5 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Como é que a gente faz essa potenciação aqui? Quando a gente tem a potência de um número que já tem potência, a gente multiplica. Isso aqui é só um exemplo, né, para quem for tirar o print no final da questão. Então, olha só, aqui tem uma multiplicação que eu posso transformar nesse parênteses, porque eu posso ir daqui para cá e ir daqui para cá também. Então é isso que eu vou fazer, ó. Eu tenho uma multiplicação aqui no expoente, então eu vou transformar esse cara na seguinte forma: e elevado a k elevado a 5.
Isso aqui é a mesma coisa que isso. E o legal é que agora apareceu esse e elevado a k e a gente sabe quanto é que vale. Então vamos continuar aqui, ó. E elevado a k eu vou substituir por 3. E nós temos então essa equação. A questão está pedindo n de 5, então a gente tem que encontrar quanto é que vale esse outro lado da igualdade. Vamos fazer então 3 elevado a 5, galera. Ó, 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27, vezes 3 dá 81, vezes 3 dá 243. Então esse valor aqui é 243 vezes n0. A questão está pedindo exatamente esse valor e a gente encontra, olha só, ó, gabarito letra Charlie. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!